Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa conversa. Antes da gente mergulhar, queria pedir uma força para vocês. Se inscrevam, curtam, compartilhem o canal do professor Júlio Facó. É um jeito super bacana de apoiar esse trabalho dele, sabe? Levar conhecimento de qualidade para fora da universidade e o melhor, sem fins lucrativos. Ah, e podem mandar sugestões de temas, tá? A gente quer saber o que vocês querem ouvir por aqui. Hoje, a gente vai abrir um pouco a cortina, né? Espiar como a pesquisa científica funciona de verdade, usando o material do professor Júlio Facó. Vão tentar ir além daquela imagem de laboratório, sabe? Para entender os processos, os ciclos por trás das descobertas, tanto na academia quanto, olha só, nas empresas também. A grande sacada, eu acho, é que pesquisar quase nunca é seguir uma linha reta, né? Parece mais um ciclo mesmo, tipo uma dança entre as ideias e o que a gente vê no mundo. Vamos tentar entender essa coreografia, então. Existe um, sei lá, um mapa para essa jornada científica? Existe sim. Um modelo bem conhecido e que ajuda a visualizar é o tal do ciclo da ciência. Pensa nele como um circuito que não para. Tudo geralmente começa com o que a gente já sabe, as teorias e leis. São os conceitos, os princípios que já estão aí. Claro que isso varia, né? Nas ciências exatas as leis são mais definidas. Nas sociais, muitas vezes a gente tem várias teorias competindo para explicar a mesma coisa. Entendi. E como a gente sai dessa teoria e vai para a prática, para o teste? Aí entra a dedução. A gente usa a lógica para criar previsões e expectativas a partir da teoria. Tipo, se essa teoria X for verdade, o que a gente espera que aconteça no mundo real? Interessante. É um passo de prever o futuro, de certa forma. Exatamente. E aí vem a parte que às vezes é um desafio. A operacionalização e investigação. Como é que a gente vai testar essa previsão? É aqui que a gente define o método. Se a previsão é que, sei lá, estresse afeta a memória, como a gente mede estresse e memória? É definir como transformar a ideia em algo observável, mensurável. E precisa ser algo que outras pessoas possam fazer igual, né? Para verificar. Fundamental. A repetibilidade é chave na ciência. Por isso o método tem que ser claro. Mas essa investigação, ela consegue ser um espelho perfeito da realidade? E dificilmente. Quase impossível, né? A gente trabalha com amostras, com modelos, simulações. Não dá para testar todo mundo ou o universo inteiro. Por isso é tão importante ser transparente, reconhecer e dizer, olha, a gente fez essas escolhas. Essas são as limitações do nosso estudo. Não é um erro, é ser honesto sobre o processo. Certo, faz sentido. Aí, depois de planejar tudo isso, a gente vai para campo, digamos assim. Coletar os fatos e dados. Que pode ser algo bem direto, tipo medir a altura de uma planta, ou algo mais complexo, como você falou, medir a carga de trabalho de um piloto, que já envolve percepção, né? Exato. E aqui tem um ponto super importante, que o material do professor destaca bem, a tal da objetividade. A gente tenta ser neutro, claro, mas é impossível tirar totalmente as nossas lentes, sabe? O nosso conhecimento, nossas experiências, até nossas crenças. Tudo isso influencia como a gente observa. Como diz lá, não existe verdade nua e crua, nem fatos puros. A observação nunca é 100% pura. Nossa, isso me lembrou uma frase do Oscar Wilde. A verdade raramente é pura e nunca é simples. E aí, com esses dados coletados, mesmo com essas lentes, qual é o próximo passo do ciclo? Aí a gente chega na indução. É pegar aqueles dados brutos, aquela montanha de informação, e tentar encontrar padrões, gerar conclusões, insights. Talvez a gente consiga refinar uma teoria que já existia ou até propor uma nova. É o caminho inverso da dedução. E geralmente é bem mais complexo, porque a gente está generalizando a partir de dados específicos, né? Essa parte da indução parece ser onde a mágica acontece. Ou onde as coisas podem dar errado também, imagino. Tem algum exemplo famoso disso? De uma indução que surpreendeu? Tem um clássico, o caso do Abraham Wald na Segunda Guerra. Os militares olhavam os aviões que voltavam das batalhas, né, e viam onde eles tinham sido atingidos, os buracos de bala. A indução óbvia, o que parecia lógico, era vamos reforçar essas partes que estão cheias de buracos, porque é onde os aviões são mais atingidos. Parece fazer sentido, né? Total. Só que o Wald, que era um estatístico, teve uma sacada genial. Ele falou, peraí, a gente só está olhando os aviões que voltaram. A indução correta era o oposto.
As áreas que estavam sem buracos nos aviões sobreviventes eram as críticas de verdade, porque quem era atingido ali provavelmente não voltava para contar a história. Então, eles precisavam reforçar onde não tinha dano visível nos que voltaram. É o famoso viés de sobrevivência. Uau! Que inversão de lógica! Isso mostra como analisar o dado é crucial. Esse ciclo da ciência é bem completo, mas existe uma versão mais direta, talvez, para a gente usar no dia a dia? Sim, existe o que a gente geralmente chama de método científico. Muitas vezes ele é ensinado de forma mais linear, sabe? Começa com uma observação, aí vem uma pergunta, você formula uma hipótese para tentar responder. Daí você desenha a pesquisa ou experimento para testar essa hipótese, realiza o experimento, coleta os dados e aqui pode ter um debug, né? Ajustar alguma coisa que não deu certo. Depois, analisa os dados e vê se a hipótese foi aceita ou rejeitada. E, por fim, apresenta os resultados. Mas olha, é bom lembrar que isso é uma simplificação. Na prática, a ciência raramente segue essa linha retinha. É mais bagunçado, mais iterativo. E essa parte de rejeitar a hipótese? Muita gente pode achar que é um fracasso, né? Que a pesquisa não deu certo. De jeito nenhum. Esse é um mito que atrapalha muito. Rejeitar uma hipótese é um resultado científico super valioso. Significa que você aprendeu que aquele caminho específico não leva à resposta esperada. Isso é conhecimento novo. Ajuda outros pesquisadores a não irem pela mesma trilha. O próprio professor Facó menciona que já publicou pesquisas onde a hipótese inicial dele foi rejeitada. O importante é o aprendizado que vem dali. Muda totalmente a perspectiva do que é sucesso na ciência, né? E fora da academia, nas empresas, essa lógica de pesquisa, de ciclo, também rola. Totalmente. É outro mito achar que pesquisa é coisa só de universidade, de jaleco branco. As empresas usam processos bem parecidos, sim. Pega o ciclo de design, por exemplo. É super usado para criar produtos, serviços. Começa com perguntar, entender o problema do usuário, aí vem imaginar, brainstorm de soluções, planejar, criar um protótipo e depois Testa com usuários, coleta feedback, melhora, e aqui tem um loop, né? Você testa, melhora, testa de novo. E no final, compartilha a solução. É um ciclo de aprendizado. faz sentido testar e melhorar, testar e melhorar. Exato. E tem também o ciclo de engenharia, que a NASA usa como exemplo. Mesma lógica. Identifica o problema, pesquisa o que já existe, especifica o que precisa ser feito, brainstorm de ideias, desenvolve a solução, testa e avalia, outro loop aqui para otimizar, e depois comunica. A pesquisa está embutida nisso tudo. Então, no fundo, a lógica é muito parecida, né? Investigar, testar, aprender com o que deu certo e o que deu errado, refinar, seja na ciência básica ou na tecnologia de uma empresa. Bom, então, acho que resumindo um pouco a nossa conversa, fica claro que a construção do conhecimento, seja ele científico lá na academia ou aplicado numa empresa, não é uma receita de bolo, né? É um processo que tem estrutura, sim, mas ele é fundamentalmente cíclico, cheio de idas e vindas. E aprender com o que não funciona é tão crucial quanto celebrar os sucessos. Perfeito. E talvez uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Se até a observação científica, que a gente tenta fazer da forma mais objetiva possível, ainda assim carrega as lentes de quem observa, como será que isso impacta a forma como a gente entende as coisas em qualquer área da nossa vida, mesmo fora da pesquisa formal? O que significa buscar a verdade, sabendo que, como a gente viu, ela talvez nunca seja totalmente nua e crua ou simples? Fica aí para a gente pensar. Ótima reflexão para a gente levar. Agradecemos demais a companhia de todo mundo nessa análise. E não esqueçam, sigam o canal do professor Júlio Facó, curtam, compartilhem e mandem as sugestões de vocês. Um abraço e até a próxima.